Essa ascensão da escalada no Triângulo Mineiro está muito ligada ao fato de que aqui na região está um dos melhores picos do Brasil, a Serra da Bocaina. E eu sempre assisti esses documentários de Discovery aí, galera escalando as montanhas. Eu falava, gente, eu quero fazer isso, mas eu moro num país que não tem montanha. Pra mim, eu tinha essa coisa de que o Brasil não tem montanha, de que não tem como escalar aqui. E de repente, quando eu conheci o Ricardo e conheci o Vertical, eu falei, opa, pera lá, dá pra escalar no Brasil? Como é que é isso, né? E a Bocaina, graças a Deus, salvou quando a gente mudou pra cá. A gente vai muito pra lá, é um lugar totalmente isolado da cidade, a gente fica lá no meio do mato mesmo, no camping. É bom demais, pra mim é o que eu mais gosto, ficar com o pé no chão, criar minha filha andando lá. Em 2003, veio uma galera de BH e começou a abrir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta via. Hoje temos mais de 400 vias. Já fizemos festival aqui com 300 pessoas. Então, assim, foi uma evolução muito grande ao longo desses anos. E como a gente tem, assim, uma principal pessoa hoje que abriu muitas vias, que é o Alexandre Feio, que mora na Serra do Cipó, ele tinha a experiência fora daqui, né, de Araxá, nos grandes centros, onde tem escalada próximo, e começou a trazer mais escaladores para cá. Aí ele que começou a ver isso, falou, nossa, aqui tem potencial para 1000 vias. Então, assim, quanto mais vias, mais novidades, mais gente nova. Aí foi começando, assim, aí esse progresso. O começo não foi nada fácil. Então a gente fez uma reunião com as pessoas que tinham e viu que a dificuldade maior era de abrir via, que demorava muito tempo. A gente não tinha equipamento adequado, o procedimento não era o melhor. Como que era esse procedimento na época? Esse procedimento a gente ia muito pelo que foi assim, mais pelo Juliano, que ele aprendeu. Ele fez um curso no início, foi o único que já havia feito o curso, e ele nos ia repassando as técnicas que ele aprendeu, até depois todo mundo se qualificar. Então nossas ascensões, toda via que a gente abria ela de baixo para cima. É um estilo de abrir via tradicional, onde você vai conquistando passo a passo, descobrindo agarra por agarra, colocando as proteções adequadas. Aí veio as novas técnicas, né? Porque essa aqui é um estilo de via que a gente considera esportiva. Então essa via esportiva, qual que é a visão dela? É buscar a performance da pessoa, com maior dificuldade, com técnicas e nem tanto a exposição. Então começou a vir muito forte isso, e a gente começou a ver que precisava de uma furadeira. A gente reuniu, abrimos uma associação, que é a MAR, Associação de Montanhismo de Araxá e Região. Aí nós pleiteamos a um vereador uma furadeira, ele deu a furadeira, a gente começou a abrir mais vias, aí começou a fluir mais. Aí pouco tempo depois tivemos um roubo dessa furadeira, que aí a gente deu um passo atrás. Mas aí, mesmo assim a gente já estava engajado, aí vinha pessoas de fora e a gente começou a abrir via de cima para baixo, onde que a gente tinha possibilidade de abrir via por uma fração de tempo que a gente abria antes e com qualidade até superior. No começo demorava quanto tempo? Tinha via que, dependendo da dificuldade, poderia durar até um ano, porque a gente vinha, tinha muita dificuldade, voltava, tentava, não conseguia fazer ascensão, não conseguia passar dali. Hoje a gente consegue abrir em 2 horas, porque a gente já pega um acesso que é fácil e desce furando do outro lado de uma maneira muito mais fácil. Não perdeu em nada, pelo contrário, ganhamos em qualidade, em quantidade também, né? Mas ainda tem as pessoas que são tradicionais, preferem abrir dessa forma. Então, Bocaina é nosso quintal, né? É morada, é a família toda aí. Bocaina é tudo. Isso me lembra uma história interessante, uma das primeiras vezes que a gente foi para Bocaina, aqui em Araxá, acho que fazia talvez uns 6 meses assim, que a Vertical tinha aberto, a gente foi para ficar 11 dias lá. E lá ainda não tinha nenhuma estrutura de camping, nenhuma estrutura de abrigo, nada. Então a gente parava o carro numa fazenda, levava barraca, levava todos os equipamentos, água, alimento, né, comida, fogareiro, toda a cozinha também, e ia para a base da rocha e montava um acampamento lá. E eu
gostava assim de ir na cachoeira, mas não tinha experiência com campo. E o que me marcou foi assim, tanto que eu não sabia lidar naquele ambiente, viver naquele ambiente, assim, né? Fazer comida, por exemplo, ali na rocha, assim, no mato, né? Vamos dizer assim, com um fogareiro pequeno ali, aquela coisa. Cozinha no chão, agachado, né? Cozinha agachado no chão, você fala, gente, que é uma dinâmica que quem não está acostumado não consegue. Eu falei, gente, que louco, né? Isso, que era muito estranho, assim. Aos poucos eu vi o tanto que eu aprendi a estar nesse ambiente natural. Então hoje é muito... a gente aprendeu, né, a cozinhar, a fazer um lanche, a dormir, a organizar as coisas. Então isso é um lado da diversidade da escalada também, que a escalada é uma ótima desculpa para você viver o ambiente natural. É uma ótima desculpa para você se conectar com a natureza, para você aprender a passar, não vou falar viver, mas passar alguns dias de uma forma muito mais simples. E isso acaba te mostrando assim, o tanto que as nossas necessidades são muito menores do que a gente tem de achar na cidade. Então, no começo a gente ficava acampado no meio da rocha, sabe? Isso causa impacto e não recebe um grande número de pessoas. Aí agora com camp, né? Aí fica assim um aspecto mais tranquilo, né? Para a pessoa chegar, tem uma cozinha, tem uma geladeira. Então isso aí facilita muito a pessoa dormir bem para poder praticar o esporte, né? Ficar no outro dia bem tranquilo mesmo. E agora, de uns anos para cá, a escalada esportiva, né? Ela ganha muitos adeptos por vários motivos. Um deles é a facilidade de acesso nas vias de escalada, por exemplo, e a facilidade de se iniciar dessa forma, porque apesar de ter-se uma preocupação muito grande com a segurança, a escalada esportiva ela oferece isso de uma forma mais consistente, assim. Então é possível escalar com mais segurança e se preocupar mais com o exercício físico e não tanto com a proteção em si. Hoje, a estrutura montada na Bocaina atrai cada vez mais pessoas, mas exige cuidados constantes. O maior desafio eu acho que é contra a chuva, porque o mato cresce muito, né? E esse ano choveu bastante, então assim, tem que ter uma pessoa com a máquina ali roçando, tem que ter uma pessoa no dia a dia, tem que ter muito trabalho, assim, porque a área é grande, né? Relativamente grande, então necessita trabalho de várias formas, mas o que pode vir a ter ainda é assim, que já está tendo eventos, né? Então tem pessoas que podem guiar, tem guia até a cachoeira, que é aqui próximo também. Então tem uma fonte de renda, né? Não é só o esporte em si, tem como fazer o sustento. E algumas dificuldades atingem também os escaladores. Quem gosta do desafio precisa buscar as informações e separar um bom dinheiro para investir no equipamento e nas viagens. Veja só, a escalada, o que o escalador busca? Sempre um desafio novo, um local novo, uma via nova. E isso causa uma movimentação nos escaladores mundial. Então eu quero escalar no Chile, eu quero escalar na Argentina, eu quero escalar em outros locais, aqui no Brasil, Serra do Cipó, e isso causa um turismo interno muito grande. E muitas vezes os escaladores eles têm que se ajudar para poder encontrar as informações, porque senão não tem. Por exemplo, você fala assim, eu quero escalar na Serra do Cipó. Se você não for atrás, procurar onde que tem guia, onde que tem catalogado com os escaladores, você não encontra. Bom, é um esporte caro, né? Não é um esporte tão acessível. Então, acaba que isso pega um pouco, assim, na acessibilidade da pessoa começar a praticar escalada, né? Sem preocupar com comida. Mas, deixa eu ver o que mais que é difícil. No mental, eu acho que é porque exige muito, assim, de você, assim, não é? Se você não tiver um estilo de vida apropriado, alimentação apropriada, você vai chegar na rocha e vai tomar um espanco, que a gente fala, assim. A rocha vai bater na sua cara, vai falar, vai treinar. Tem um outro grande desafio que eu acho que é o que talvez afasta mais as pessoas, que faz com que elas não continuem por muito tempo no esporte, que é o desafio financeiro. Porque a escalada
Talvez em comparação com outros esportes, talvez pareça que nem seja tão caro, mas quando você analisa como um todo, você vê que exige sim um dinheiro, principalmente porque está associado muito com viagem, né? A gente escala muito na vertical, nas academias, mas o objetivo é sempre ir para a rocha, então existe o gasto de deslocamento, de alimentação, tudo, e o gasto com os equipamentos também, que aqui no Brasil os equipamentos são bem caros, assim. Então, um sapatilho, né, o tênis apropriado para escalar, equipamento como corda, são equipamentos caros que se desgastam. Por ser equipamentos de segurança, eles têm uma vida útil, né, de no máximo 5 anos você precisa trocar. Então, de fato é um desafio ganhar dinheiro suficiente para poder manter um estilo de vida de escalada, e isso eu vejo que às vezes acaba sendo uma barreira para várias pessoas. Então aqui na nossa região, por exemplo, a gente não tem rocha, então a gente tem que viajar, digamos que cerca de 2 horas para encontrar blocos de boulders ou falésias para escalar as vias, mas a gente não tem, por exemplo, grandes montanhas, a gente não tem uma escalada de gelo aqui, né, por causa do nosso clima. Então a gente fica um pouco limitado com a geografia e também um pouco em consideração a parte específica de procedimentos de segurança. E não é que esse esporte centenário acompanhou os avanços? Hoje, os equipamentos permitem cada vez mais segurança para quem escala. A escalada, como a gente tem hoje, assim, ela foi muito possibilitada pelo avanço tecnológico, né, que a gente teve ultimamente. E então hoje a gente tem uma possibilidade esportiva muito maior, graças à segurança que a gente tem proveniente dos equipamentos. O principal é o escalador ele que vai subir. Se acontecer alguma coisa de errado, ele que vai se fuder, né? Ele que vai se machucar. Então o escalador tem toda a responsabilidade de checar todo o equipamento. Mesmo se for usar alguma coisa sua, você passar para outra pessoa e não checar equipamentos, é bem importante. A gente ouviu muito falar do estilo de vida de quem escala e de como todo mundo é uma família. Realmente parece. Tá todo mundo junto, pelo mesmo motivo. Mas enquanto uns cantam, outros cozinham, uns arrumam as barracas, uns chegam e uns se preparam para subir para a rocha. Ei, Joe, se você não curte o brilho intenso da manhã. Ei, Joe, o que seu filho vai pensar quando a fumaça baixa? Fumaça de fogo que é família, é estilo de vida. Gente, falei várias. Não tem problema. E em uma frase, assim, uma palavra, explica pra gente o que você sente estando no ambiente que tá tudo tão conectado, a natureza, as pessoas. A gente sempre conversa disso, né? Que a escalada mostra muito o nosso estado emocional e interno que a gente não quer ver às vezes, né? Ela tira a gente da zona de conforto. E eu acho que quando a gente conecta com a natureza, a gente começa a entrar pra dentro, né? E aí a gente começa a limpar tudo aquilo que não tá fazendo bem mesmo. Então acho que é isso a escalada pra mim, sabe? Com certeza tá em família. Que isso? E eu sempre curti muito esportes e sempre fui muito atlético, então assim, eu me identifiquei bastante com essa parte da escalada. Daí logo eu conheci a Serra da Bocaina e vi o pessoal escalando ali na rocha, tal, que ele chamou muito minha atenção, assim, e a partir daí a gente até brinca assim, que a gente foi picado pelo bichinho da escalada, né? E então foi uma paixão mesmo, assim, me identifiquei bastante e entrei de cabeça assim, no esporte, foi assim, bem legal. Mas para escalar, só amor não basta, é preciso se preparar fisicamente. Cara, aqui deve ter em torno de 12, 15 quilos, assim. Pesado. Mas ela fechadinha, sabe? Você põe assim na cintura, assim, coloca, ela diminui bem o peso. Ó. Depois de pronta a mochila. Come on, né? Bora escalar.
gente chegou aqui agora no setor de boulder, mas a gente vai continuar subindo para fazer as vias. As plaquinhas novas. Para quem não está acostumado, já dá para cansar. O caminho até chegar lá no pico onde a gente vai começar a escalar é bem íngreme, mas daqui já dá para falar que vale muito a pena. Podem passar, gente. Bom dia. Você experiencia ali a paisagem, mas você interage de uma forma muito íntima ali, né? E para mim uma diferença é que a rocha, o mineral, a rocha tem uma energia muito forte, assim. E na escalada você é o tempo todo tateando. Então, né, a palma da mão é um lugar de troca energética muito forte, assim. Então você está o tempo todo fazendo essa troca, assim, experienciando ali o ambiente natural de uma forma muito mais visceral e profunda do que às vezes fazer uma caminhada, o que é fantástico também. E a primeira experiência é inesquecível. Como eu estava conversando até antes ali com o pessoal, quando às vezes você tá lá em cima, falou, né, que a via você tem que viajar nela, você tem que curtir e tal. E eu ainda tenho um pouco de ansiedade, sabe? Então eu tava lá, quando alguém começa a falar assim, vamos lá, calma. Aí eu começo a achar que é pra eu ir rápido, sabe? Tipo assim, eu tô atrapalhando o povo e tal. E aí nessa hora eu desbaratinava lá, não dava, falando, não, pera aí, eu tenho que voltar a concentrar. Aí eu ia devagarzinho, colocava o pé e aí saiu. Mas foi uma experiência, sim, emocionante. Antes de eu começar a fazer aqui a escalada, eu já sabia que eu ia gostar antes de começar do esporte, pelo que eu já vi o povo fazendo. Falei assim, eu sei que se eu começar... Por quê? Eu sempre gostei de esporte de aventura. E eu já fiz rapel, já fiz trilha de montanha, já travessia, essas coisas, né? E eu vi o pessoal do rapel e sempre achei muito, muito massa isso, que o pessoal é muito técnico, equipamento, sabe? É um conhecimento muito específico. E aí eu sabia, eu olhava o povo fazendo e falava, eu sei que se eu começar isso, eu não vou parar. E foi assim. Eu tive a primeira oportunidade em 2011, só que eu não escalei. E eu sabia que se eu tivesse começado em 2011, até hoje eu estaria direto. E foi assim, eu comecei 2 anos atrás mais ou menos, comecei e já acabou. Eu falei, agora vai pra sempre. O que você sentiu a hora que você tava ali com a mão na pedra, subindo? Eu não tenho muito medo de altura. Então, assim, medo eu sei que não me deu. Na hora que eu tava sentindo na rocha, acho que foi um pouco de cobrança minha, assim, sabe? Tipo, é agora. É agora que você vai ver se é realmente isso que você quer, se você realmente gosta. É agora que você vai ver se o que você aprendeu serve pra isso. Então, assim, é um pouco dessa cobrança que eu faço comigo mesmo. Falei, não, é agora. Agora que vai... É o momento. É agora que vai mostrar tudo pra você se tá certo ou não. E esse primeiro momento da troca da energia da natureza, da rocha, com você? Ah, cara, é sensacional, porque quando você tá ali na rocha, você tá olhando só a rocha, assim. Eu não sei as outras pessoas, porque é a primeira vez que eu escalo, eu não sei se elas ficam reparando a paisagem muito enquanto tá escalando. Mas eu fiquei focado ali, pé em mão, só fiquei sentindo isso, só olhando. Aí depois, quando eu parava às vezes pra colocar o maguine e tal, olhava a paisagem e falava, nossa, eu tô aqui, olha só que doido. Falava, caramba, eu tô aqui mesmo, não acredito. Aí depois eu continuava subindo. Mas foi... E o resultado dessa experiência? Pra todo isso, já tô doido pra subir mais 5 vezes aí agora. A adrenalina é grande. Aí QG do 8, tá? Agora você vai acompanhar aqui, de baixo, isso. Puxa sempre, deixa sempre certinho. Aqui? Isso. Vamos lá, né, gente? Vamos lá, né, gente?
Gente, vou falar uma coisa. Não é pra qualquer um não, viu? Mas é muito bom. Vamos descer? É difícil, mas se você acredita, vai mão por mão, pé por pé, você chega lá. E vale a pena, viu? Paciência e persistência, não tem jeito, você tem que continuar tentando, entrando. Toda vez que vir um bloqueio, você continuar empurrando ele ali, tentando chegar naquele limite, que ali você acaba se descobrindo que você consegue mais do que você acha. O tempo todo a mente da gente está querendo bloquear a gente de fazer algo. Não dou conta, é muito difícil, estou com medo. Se você continua empurrando ali aquele limite, continua tentando, apesar dos bloqueios que sua mente está criando, na hora que você consegue, você vê que você era capaz daquilo, é capaz mais do que você imagina. Então isso pra mim aqui é muito especial. Eu falo que acho que eu nunca vou dar conta de sair da Bocaina. Eu posso talvez um dia parar de escalar, mas eu sempre estarei aqui, não tem como. Porque a Bocaina é conexão com a natureza, com a gente, com a nossa essência. Porque é o meu lugar, minha casa. Conexão, comigo mesmo e com a natureza. Eu me sinto parte dela, totalmente. Eu acho que as duas coisas têm que andar junto, né? Porque nós estamos também num mundo que ninguém faz nada sem dinheiro. Mas a ideia mesmo é difundir o esporte de uma forma assim, aberta a todos, que todos possam conhecer e receber o maior número de pessoas possível, assim. E aqui já vem acontecendo isso, né? Tem estrangeiro que vem, galera da França, do México, da Argentina. Já veio gente de tudo quanto é canto aqui. E tem gente com o propósito de integrar cada vez mais mulheres ao esporte. Com certeza. Quando a gente mudou pra cá, na nossa segunda casa, a gente começou a construir o campus e o campus ficou pronto. Ainda com o Alisson trabalhando muito e a gente não tendo tempo de abrir uma turma, né? Porque o muro não tinha ficado pronto ainda. Só que eu tava em casa com a Saf, ela pequenininha, ainda não ia pra escola. E aí eu falei, caramba, vou começar a dar aula para mulheres, por que não? Tem no Brasil inteiro um festival, assim, é tipo um dia, assim, só da escalada feminina, que chama TPM, muito lá em Goiânia, as meninas fazem muito lá. E aí eu falei, quer saber, vamos fazer o TPM aqui em casa. Eu comecei a chamar um monte de amiga, e aí eu dava treino de escalada só aqui e fazia treino em solo também. Porque assim, poxa, eu sempre escalei com muitos homens, lá na Serra do Cipó, assim, era muito mais homem do que mulher. E aí, só que em Belo Horizonte mesmo, na Rocas, por exemplo, tinha muita mulher que escalava. E aqui não. Quando eu cheguei aqui, né, que a gente começou a escalar junto, eu falava, caramba, tipo, a presença da mulher na escalada aqui em Uberlândia é muito pequena. E eu ficava só escalando com os meninos, com os meus amigos, e nada da mulherada aparecer. Então foi muito legal ter esse primeiro estímulo com as meninas, e na hora que a gente montou o muro, poxa, a gente tem muita mulher escalando, muita mulher forte, muita mulher evoluindo, né? Com certeza. Pra mim foi um sonho realizado poder colocar a mulherada nesse esporte, assim. E é só o começo, porque eu quero que essas meninas vão pra campeonato. Ai, gente, mal sério, olha tanto de mulher. E não é que toda essa paixão, essa conexão, tem colocado o esporte em evidência e tornado cada vez mais igual para homens e mulheres. Com certeza está no auge, tanto é que é um esporte olímpico agora, né, na próxima Olimpíada. Tá muito em ascensão e o público feminino também está entrando com muita força, que é um esporte muito igualitário. Eu acho que a mulher e o homem ali têm uma oportunidade igual na escalada, porque a mulher é mais técnica, usa melhor os pés, tem mais facilidade com movimentos técnicos, com leveza. O homem é mais na força, já é acostumado a pagar a barra, então tem a facilidade dessa blocada que a escalada exige, mas a mulher ela ultrapassa isso com a técnica, que é
Porque a essência da escalada é você fazer o movimento usando a mínima força possível, né? Para chegar no fim da via inteiro, por exemplo. Não é sempre o caso quando você está no projeto que você chega no seu limite. Mas eu acho que é um esporte total ascensão.